Aleluia, 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos escutar atentos e com o coração aberto o Evangelho desta sexta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos vendo os encontros de Jesus com os seus discípulos, com os seus mais íntimos. E hoje ele vai à beira do mar de Tiberíades. É interessante voltar à beira do mar. Jesus começa a rebanhar seus discípulos às margens do mar da Galileia. Então, a beira do mar tem sempre uma referência a voltar às fontes, voltar aonde tudo começou. Na vida, de vez em quando, é necessário a gente parar e pensar e olhar para o nosso ponto de partida, para não perder de vista o nosso ponto de partida, de onde a gente veio, a nossa história pessoal, nossa história familiar, quem somos nós. Então, é aí onde se vai desenrolar este encontro, neste cenário, às margens do mar de Tiberíades. A figura de Pedro, pescador, homem de família, junto com os discípulos, e o sentimento e a sensação, depois da morte do Senhor, é uma sensação de fracasso muito grande. O projeto tinha falhado. Eles tinham errado em apostar naquele jovem vindo da Galileia e que passou com uma conversa bonita, dizendo: olha, sigam-me e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Durante 3 anos
Parecia que a coisa ia dar certo, que o projeto funcionava, mas no fim ele morreu. Numa sexta-feira, quando se preparava os cordeiros para a Páscoa, ele foi morto, fora da cidade, condenado. Então o sentimento é de frustração muito grande. E Pedro, como a única coisa que sabia fazer era pescar, ele disse aos discípulos: eu vou pescar. Vou voltar à minha antiga vida. Se não deu certo este projeto, vou retomar o meu antigo projeto. E vão pescar. E passam a noite inteira e não apanham nada. É muito curioso quando a gente para pensar o seguinte: um homem que pescou durante a vida toda e que só se afastou da pescaria durante 3 anos, não sabia mais pescar. Imagine a sensação, o sentimento de Pedro: eu não sirvo mais para nada. Eu nem sirvo para ser discípulo, porque agora eu não tenho mais um mestre. E agora voltei a fazer o que eu sabia e descobri que não sei mais fazer aquilo. Não sirvo mais para pescar. Então a frustração só aumenta, a tristeza só aumenta. Tem um detalhe, e o evangelista São João é muito detalhista, e tem um detalhe interessante no evangelho de hoje, quando diz que Pedro estava nu. O estar nu é estar descoberto, completamente sem nenhum tipo de proteção. Quer dizer, Pedro não tinha mais nada, ele tinha chegado ao fundo do poço. Para ele não tinha mais nenhuma solução, não dava mais para voltar atrás, não dava mais para reaprender a pescar, já estava velho demais para isso. Então Pedro está nu, e o desespero talvez tenha se abatido no coração quando o dia vai amanhecendo e alguém aparece na praia e, para aumentar a tristeza e a preocupação, diz assim: moços, vocês têm alguma coisa para comer? Vejam, quando a gente não consegue fazer uma coisa e alguém chega e pergunta: e aí, você conseguiu? É terrível dizer que não. E aí Pedro vai dizer: nós não apanhamos nada, pescamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. E aí Jesus diz: lancem a rede do lado direito da barca e vocês vão achar. E quando a rede é jogada do lado direito, e quando a gente aprende a fazer as coisas do modo direito, e quando a gente retoma o contato com o Mestre, quando a gente retoma o contato com aquele que é o nosso ponto de chegada, quer dizer, eu olhei para o meu ponto de partida, eu vi de onde eu vim, mas eu preciso ter ciência de para onde eu estou indo. Quando eu olho para o meu ponto de chegada, que é Cristo, aí as coisas dão certo. Quando eu sei para onde eu estou indo, eu não perco o caminho. É o que acontece com Pedro e os outros discípulos. Agora, olhando para o Mestre, eles sabem para onde tem que ir. Eles se sentem novamente protegidos, e aí Pedro veste a roupa de novo. Quer dizer, o olhar para aquele jovem, mesmo sem ter a plena certeza de que era o Mestre, eles não conseguiam reconhecê-lo ainda, mas olhar para aquele jovem na beira da praia o fez acreditar de novo, o fez voltar no tempo e lembrar de quando ele estava consertando as redes e alguém passou e disse: segue-me. E aí Pedro se lança no mar, o mar que tem um sentido bíblico de morte, de destruição, mas Pedro se joga sem medo algum e vai ao encontro do Senhor. Lembremos que foi exatamente nesse mar onde ele quase se afoga e Jesus teve que levantá-lo, erguê-lo. Agora, mais uma vez, o Mestre o ergue, o levanta, devolve a Pedro e aos discípulos a vida. E eles vão para a praia e arrastam a rede e apresentam ao Senhor o fruto do seu trabalho. Mas é interessante também que aquele jovem, o ressuscitado, já tem peixe pronto, a comida já está pronta. Então o primeiro a ter a atitude é sempre o Mestre, o primeiro a fazer acontecer é sempre o Mestre. Então tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, meus irmãos e irmãs, Deus já deu o primeiro passo, Ele já se antecipou a nós. Nós nos preocupamos com muitas coisas porque é próprio da natureza humana a preocupação, mas nós sabemos, a nossa fé nos ensina isso. Deus se antecipa a nós, Ele não nos abandona. Então, na beira do mar, Jesus já tinha peixe, e Ele olha para os discípulos e diz: tragam alguns desses que vocês pescaram.
E aí, agora é feito de novo uma comunhão, uma celebração. Jesus faz sua parte, os discípulos fazem a parte dele, e aí é colocado em comum o alimento, e mais uma vez nós temos uma Eucaristia. Eles celebram uma Eucaristia na beira do mar de Tiberíades. É isso que o Senhor quer fazer conosco neste tempo da ressurreição. Ele quer fazer uma Eucaristia conosco. Ele quer eucaristizar a nossa vida, transformar a nossa vida em algo novo e superior. Então, meus irmãos e irmãs, neste tempo em que o Senhor nos convida a sair das trevas para a luz, a manter os olhos fixos nele, vamos lembrar do nosso ponto de partida, de quem nós éramos. Já passamos por tantas dificuldades e desafios, mas não podemos ficar olhando para trás. Nosso olhar deve ser para diante, nosso olhar deve ser para o Mestre, nosso olhar deve se voltar para o ressuscitado. Ele nos espera sempre. Vamos ao encontro dele, porque só ele tem palavras de vida eterna e só ele pode nos garantir a salvação. A bênção de Deus esteja sobre vocês e o meu abraço e uma feliz Páscoa a todos. Aleluia.